Entre as crenças que o povo Xoclen tem o passarinho que a gente acredita bastante, que é o iolo, também Quenguê. Ele é o único passarinho que tem dois cantos. Esse é o canto dele quando ele está contente, está avisando de algo bom. E quando vai acontecer algo ruim, ele vai. João Camu! Icaica! João Camu! Icaica! Ayunda kuya yumo kuya ayunda kuya yuma toma ka yenge tati to yama okre ma ayunda kuya yumo ye kota hey yema. Vocês que estão me olhando, também me ouvindo falar, tirem o lenço do bolso, porque vocês podem chorar. Conhecerão a realidade que aqui vou registrar, saberão que a história completa, ela não está. O povo Laclanon, ele tinha um território muito grande, que vinha desde o estado do Paraná, né, até Rio Grande do Sul. O povo Laclanon era um povo arredio, era um povo bravo, que flechava mesmo. A história traz um pouco o povo Laclanon como um povo nômade. O nômade, ele sai sem direção. O povo Laclanon, ele tinha uma direção para ele ir. Ele sabia onde tinha alimentos, né? Ele sabia qual que era o tempo certo daquele alimento, o tempo de caça, o tempo de pesca. Começa então a colonização, que começa primeiro do Rio Grande do Sul, que começa trazendo, o povo vem vindo, vem afunilando. Daí o Paraná, daí vem Santa Catarina e vai estrangulando até chegar aqui no Alto Vale do Itajaí, que o povo Laclanon ele já não tinha mais para onde ir, né? Ele ia para o litoral e eles eram alvos, sabe? Eles desciam aqui para Vacaria, eles também eram alvos. Eles iam para o Planalto Catarinense, também eram alvo. Então tava funilando o negócio. E foi aí então que eles ficaram mais no estado de Santa Catarina. Em 1914, é que a pacificação aconteceu. No dia 22 de setembro, é que o índio Camém e Couvi se renderam, trazendo todos os índios, e a pacificação aconteceu. Não querendo mais ver sangue de seus patrícios a correr, cansado de tantas lutas para a terra defender, pois vinha sendo invadida numa batalha infernal. Morria índio todos os dias como se fossem animais. Na praça de Blumenau era um cenário de horror, onde eram contadas as orelhas dos índios mortos sem temor, pelos bugreiros malditos, homens maus e sem amor. Lembrando das mulheres grávidas, dilaceradas com facão, entre gritos de agonias, clamando por compaixão, o corpo delas tombava e o feto caía no chão. Na história catarina, tu terás a confirmação. Hoje o sangue inocente clama por uma retratação. Se é que existe justiça, vamos usá-la, por que não? A bela e Santa Catarina, que muitos persistem em falar, está regada de sangue dos índios deste lugar. Assim surgiu a história, que ouvindo hoje tu está.
E daí depois também tem o Eduardo, hoje considerado no Alto Vale do Itajaí como o grande herói do Vale do Itajaí, que hoje eles chamam de Vale Europeu, né? Mas só a gente que está aqui dentro sabe de todas as histórias e sabe que esse vale não é europeu, que esse vale é do povo Laclanon, do povo Guarani, do povo Caingangue, e que nesse vale tem muito sangue escorrendo por aí nesses rios. Nono long ele kachin, te jong te ngamo kate, jungu apolote mo nyoti ke tita vikte. Agora eu quero falar um pouco da barragem, que é o nosso inimigo número 1. Um dia de uma grande enchente que a gente passou em cima da barragem, eu sentei do lado do carro e escrevi esse poema. Estou parado na barragem, bem no meio a contemplar. Os dois lados da história pude eu analisar. Como é linda esta barragem, é para ser um cartão postal, de uma utilidade imensa, mas também prejudicial. No lado de baixo da mesma, milhares de beneficiados estão, enquanto que no lado de cima, alguns morrendo estão. No lado de cima ainda vive um povo tradicional, dono de toda a terra por um período milenar. No lado de baixo, imigrantes do tempo colonial, trabalhando honestamente num esforço sem igual. No lado de cima, alagado. Nas margens nem dá para andar. No lado de baixo, o progresso, feliz o povo a trabalhar. Essa é a escola Laclanon. Ela foi construída em 2004, no começo, 2003 para 2004. Depois de 10 anos, a Defesa Civil, então, embarga, né? Diz que não pode mais ser utilizada, muita erosão. E antes dela, na verdade, ser construída, muitos da liderança não queriam que fosse feita aqui, porque sabia que essa terra ela cedia muito por causa da erosão, da enchente, que quando enche leva muita terra, e daí aqui ela também vai baixando. Mas a liderança não foi ouvida, né? E acabou chegando a esse ponto aí, onde nós estamos vendo hoje aqui toda essa ruína que a escola Laclanon ficou. Isso dói muito, sabe? Ver tudo estragado. Os alunos foram removidos numa urgência tão grande que ainda ficaram alguns trabalhos deles que os professores faziam, né? E é triste. Então, é bem complicado, assim. Então, nós temos 2 aldeias que estão condenadas por conta da construção da barragem, por conta das enchentes, e a gente não tem o que fazer.
né? O Estado, além de tudo, ele move uma ação para a reintegração de posse, né? E o povo Laclanô, eles não têm para onde ir. A língua materna, ela até hoje é um processo muito complicado, porque até na década de 70, 80 por ali, só mesmo quem falava o idioma eram os mais velhos. E os mais velhos que ainda conseguiam ensinar os filhos, eles ensinavam escondidos. Então, porque eles não podiam ensinar, eles eram proibidos, né? Eram proibidos primeiro pela escola, aí depois veio também a igreja que trouxe como isso é pecado, isso não pode fazer a cerimônia porque é pecado. Eu fui professora da língua materna lá com a Xoclém. Foi sofrido para a gente trazer de volta a fala. Primeiro era fala, depois era escrita, né? Tinha pais que batiam na porta. Meu filho falou que a professora Miriam está me ensinando a falar em índio. Ela disse que é a língua dos nossos pais, nossos avós. Aí eu vim aqui, porque o meu filho não quer aprender e ele não é obrigado a aprender. E eu não aceito também. Ele nunca vai ocupar essa língua. O que ele vai ocupar é português, inglês, espanhol, e foi falando que o filho poderia ocupar, né? Mas não a língua Xoclém. Isso nunca que ele vai precisar na vida dele. Aí nós começamos com as músicas. No long ele cachin, den jong deng amokate. Jungo apolote munho tiquete tavite. Foi esse que eu traduzi para eles. E foi bem, todo mundo gostou. As meninas ficaram... Aí elas traziam as bonecas todo dia para a escola para cantar para as bonecas. Aí índio tem mais valor. Mano. Por isso aqui tu vem para aprender a língua de índio. Sim. Nós é brasileiro legítimo, federal. Tá. A arqueologia é uma paixão que eu tenho. Eu disse, não, vou juntar o útil ao agradável, vou contar a nossa história e vou marcar os nossos pontos de memória, sabe, que são importantes. Eu sempre fui uma pesquisadora do meu povo, assim, desde quando eu era aluna no ensino médio. Em conversa com os anciões, eu falei, o que vocês querem que eu conte? E eles, bem felizes, assim, porque eu ia registrar o que eles haviam me passado, assim. Sendo a primeira mulher, Laclanô, a fazer o mon, que é a nossa bebida sagrada, né, que é utilizada em cerimônias.
E eu fui pegar a pedra, né? E eles falaram, não é assim. Sente a natureza, conversa com ela. E eles começaram a fazer esse processo. Os 15 dias que eu fiquei com eles lá no mato, foi assim um momento que eles estavam me preparando espiritualmente. É aí que eu começo a entender que a natureza, ela não pode ser de qualquer jeito eu entrar, sabe? Eu tenho que pedir permissão. Quero olhar nos olhos de Jesus e dizer para ele: Amém também aqui, acanto o mono amém também, acanto o mono o tocante aqui no mundo, acanto o mono te cadalei queima, acanto o mono de alguém que te conecte vem quando te vão acanto um bem um outro que é um gatola de aquilo. Aleluia, louvado seja Deus. Ninguém vai tirar de mim essa ousadia de pregar no meu idioma. Aleluia, porque eu sou índio, lavado, remido no sangue do Cordeiro de Deus. Decidi ser um missionário indígena evangélico, pregando a palavra dentro da minha cultura. Aí nós temos um grupo no WhatsApp, que é o grupo Falante Xoclen. Então ali você não pode falar outras línguas. E aí eu comecei a lançar essas minhas cantigas ali e começou a trazer uma repercussão. E participei de muitos movimentos como militante Xoclen. E aí eu comecei a me apresentar com as cantigas. Aí o povo, puxa, ele sabe cantar, ele está cantando. Aí começaram a chamar eu de Cuiã, Cuiã, Cuiã. Mas a palavra Cuiã é muito forte. É ajudar o povo a ser direcionado na nossa cultura. Então por isso que eles começaram a chamar eu de Cuiã, porque eles viram que eu mantinha a minha cultura, começaram a perceber que eu estava cantando, começaram a perceber que eu não esqueci, eu não deixei de lado a minha cultura. Mais de 400 indígenas Xoclen do Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina, vieram até Brasília para acompanhar o julgamento que pode definir o futuro das demarcações de terras indígenas no Brasil. As populações indígenas já foram dizimadas em nome do progresso. Chacina que aconteceram, várias, não é só uma. E é isso que o Brasil quer apagar. Aí veja bem, hoje nós temos a Comissão da Verdade e Justiça, né? Mas será que a questão dos povos indígenas está lá? Esse marco temporal, que é um projeto inconstitucional, né, de um governo que quer nos matar a qualquer custo. E aí cria um projeto de lei
para poder apagar isso. Dizer que a nossa história vai começar a partir de 1988. A gente está aqui muito antes disso, muito antes disso. Mas nós, eu acho que como guerreiros indígenas, nós vamos lutar contra essa pele diabólica para poder apagar a história sangrenta do Brasil, né? Que é o país que mais matou seus nativos, né? Contratado bugreiro para tudo quanto é lado para aniquilar as populações indígenas, para os senhores de engenho, os senhores de canaviais, plantadores de café. Hoje nós já temos professores, nós já temos advogados, nós já temos arqueóloga, e para mim em especial é motivo de muito orgulho. Eles precisam desconstruir essa visão que eles têm de indígena. Eu poderia muito bem aqui hoje estar sem esse cocar aqui. Não preciso desse cocar para dizer que eu sou indígena. Os tempos mudaram e nós como indígenas nós também temos que mudar, porque se nós não mudar, a sociedade ela acaba com a gente. Mas a gente não desiste, a luta continua. Em todo o país, o povo fechando as ruas. Mandando um recado pra quem tiver ruim, não deixa